Bom dia a todos, eu sou Júnior Nogueira e nós estamos começando pela TV Lagoa mais uma entrevista com os pré-candidatos a prefeito de Lagoa da Prata. Hoje é quarta-feira, dia 15 de julho de 2020 e comigo está a vereadora Kelly Cássia Couto. Bom dia, Kelly. Bom dia, Júnior. Bom dia às pessoas que estão nos acompanhando. Você vai acompanhar, a exemplo dos outros programas, o que pensa a pré-candidata a respeito das diversas áreas da administração municipal, logo depois da vinheta. Bom, eu começo o programa fazendo o agradecimento aí ao Rômulo Hairstyle, que nos ajuda aí a cuidar um pouco da aparência, para a gente aparecer um pouco menos desarrumado para vocês aqui, né? Lembrando que no dia 21 vai estar aqui em Lagoa o cirurgião plástico, o Dr. Hudson Lázaro, através do Rômulo, uma parceria com a Renata Tonani, para realizar aqui algumas consultas para quem tiver interesse em fazer aí o implante capilar. A gente vai trazer mais detalhes aí durante a nossa programação. Vamos agora então passar a entrevistada de hoje. Kelly Cássia Couto é natural de Lagoa da Prata, tem 39 anos de idade, é casada com Marlúcio e mãe de Otávio Augusto. Cursou o ensino fundamental na Escola Teotônio de Castro, o ensino médio na Escola Nossa Senhora de Guadalupe e técnico de enfermagem na Escola de Enfermagem Santa Clara. Ela está em seu segundo mandato como vereadora, tendo estado à frente da presidência da Câmara Municipal no biênio 2015-2016. Hoje, Kelly preside a Comissão de Legislação, Justiça e Redação e é também vice-presidente do Legislativo Municipal. Kelly, vamos às perguntas então. A exemplo do que nós fizemos com os outros participantes, a primeira etapa do programa é uma visão sua a respeito da administração municipal. A gente gostaria de saber aí quais os principais problemas que você vê na nossa cidade e quais as principais intervenções que precisariam ser feitas. Ô, Júnior, antes de poder responder, lógico que a gente tem que falar que a administração, toda a administração que passou, ela teve ali a sua forma de contribuição para o município, né? E lógico que tem as que se ressaltaram. Em relação à administração atual, eu tenho algumas críticas construtivas no sentido de que, na minha opinião, foi uma administração onde ela foi pautada muito pela questão do autoritarismo, né, da arbitrariedade, das desigualdades. Então, eu não poderia deixar de colocar isso aqui, né? Eu tenho críticas em vários pontos da administração, como eu estou aqui reconhecendo o mérito que ela tem, lógico, mas eu tenho várias críticas e uma delas, principalmente, que vamos pensar assim, se eu faria diferente, é a questão desse ano, né, da realização de obras que eu vejo como obras eleitoreiras. Obras estas que já poderiam ter sido realizadas há 2 anos, há 3 anos atrás. Você pode exemplificar? Questão mesmo de pavimentação. Hoje a gente sabe que o município vai realizar várias obras de pavimentação, né, isso aí o prefeito faz questão de estar noticiando, de estar ressaltando isso na mídia. E são obras, como eu disse aqui anteriormente, exemplo essa da pavimentação, que poderia ter sido realizada há 1 ano, 2 anos atrás, há 3 anos atrás, ou seja, poderia ter tirado aqueles moradores ali já da poeira, né? Mas não, optou-se em esperar. Por que eu falo optou-se em esperar? Porque tinha o recurso, tinha o dinheiro, mas optou-se deixar para o ano de 2020 porque é um ano eleitoral. E talvez, como as pessoas costumam dizer, que a memória das pessoas, dos cidadãos são memórias curtas, é melhor eu fazer isso esse ano, porque isso vai me dar voto. Porque com isso eu consigo sair na frente para tentar talvez fazer aí o meu sucessor. Ao longo desses 2 mandatos, aí, esses 8 anos de administração do atual prefeito, você estaria que pontos positivos e que ações pontuais você acha que deveriam ter sido feitas de modo diferente? Nós temos questões positivas na área educacional, na área de saúde, como a questão de construção de obras, né?
A administração do atual prefeito, ela foi muito marcada nessa questão de se construir. Talvez é porque o que eu falo aqui é a visibilidade, então isso dê voto, né? Mas acabou se esquecendo do primordial, que é o recurso humano, são as pessoas que têm que estar ali para trabalhar. Não adianta eu ter uma obra bonita, uma escola bonita, uma creche bonita, um PSF bonito, uma estrutura bela, e eu entrar lá dentro e tiver faltando o que eu mais precisar, que é o médico, que é o professor, né? Então, eu acho que essas questões aí, a administração deixou muito a desejar nesse sentido. Questão de obras, de limpeza, por exemplo, né? A gente sabe hoje o que a nossa cidade enfrenta em relação à limpeza, em relação à segurança pública, então são vários pontos. Nós temos acompanhado as suas postagens nas redes sociais com relação ao hospital, com relação a esse momento que a gente vive agora, que é o enfrentamento aí do coronavírus. Eu queria ouvir a sua avaliação a respeito da atuação da administração municipal nesse sentido. Ô Júnior, desde quando iniciou, né, que nós fomos pegos de surpresa nessa questão da pandemia, e foi uma situação nova, que já chegou, sim, trazendo muitos prejuízos, principalmente à vida, de imediatamente eu já comecei ali como vereadora a fazer o meu papel, através de ofícios, de reuniões, de buscar respostas, né, para implementar ações que a gente pudesse combater a questão do coronavírus. E eu sempre digo isso, né? O que é que eu vejo hoje? Muitas ações se perdem pelo caminho. Eu vejo que hoje a administração, o prefeito, que é quem decide, ele aguarda muito a manifestação da população. Se ele é gestor, está nas mãos dele. Ele conhece a estrutura do município, o que a gente tem, o que a gente não tem, o que a gente pode suportar e o que a gente não pode suportar. A manifestação da população é muito importante, mas tem momentos que a decisão cabe a ele e que a questão ali de tempo pode fazer toda a diferença. Como, por exemplo, você afastar seu grupo de risco, você fazer as barreiras, você fazer maior testagem, você ampliar o quadro de servidores para serem atendidos. A gente está tendo agora um projeto na Câmara, por exemplo, que vai ampliar o quadro de técnicos de enfermagem e outros servidores agora. São questões que deveria ter feito lá atrás. Então, assim, eu vejo que não há um planejamento. Por mais que nós fomos pegos de surpresa, mas nós precisamos sobressair. A gente não precisa sempre ficar agarrados ali na lei estadual ou na lei federal. Eu, como gestora, eu conheço a realidade do meu município. Então, eu tenho que fazer o que for melhor para ele, dentro daquela realidade e da estrutura que eu tenho. Se eu tiver que fazer algo a mais que o Estado, que o Estado não esteja fazendo, eu vou fazer, para mim poder preservar vidas, para mim poder fazer, por exemplo, tentar achar um equilíbrio entre saúde e economia, isso é muito importante. Hoje eu vejo uma grande falha, por exemplo, nós não temos um plano de contingenciamento em relação à questão da economia. Fecha o comércio, abre o comércio, você trata um comerciante de uma forma, você trata outro comerciante de outra forma. Então, essas desigualdades, essa desinformação, essa falta de diálogo e de realmente se posicionar quando tem que se posicionar, isso traz prejuízo para a população, para nós em geral. Então, na sua avaliação, o governo age de forma mais reativa? De forma mais reativa. Infelizmente. Né? E a gente tem pagado o preço por isso. Tá bom, Keila, nós vamos discorrer a respeito dos pontos aí da administração para conhecer a sua avaliação e vamos começar então pela questão do meio ambiente. As perguntas são comuns a todos os candidatos, a gente simplesmente altera a ordem para tornar um pouco mais diferente, um pouco mais interessante aqui a condução de cada entrevista, mas são basicamente as mesmas questões. Começando pelo meio ambiente, eu gostaria de saber qual que é o seu posicionamento com relação a duas questões que são consideradas muito importantes. Primeiro, a volta do Brejão, a recuperação dessa região aqui compreendida entre a cidade e a Bioserv, e também a área do Parque dos Buritis. A volta do Brejão já é uma pauta bem discutida.
é uma questão assim que ela já está decidida, tem que acontecer. Né? Uma lagoa foi drenada, isso trouxe ali os prejuízos, os impactos ambientais, sociais, na saúde, claro. E agora a gente vê que hoje tem pessoas à frente tentando fazer com que esse sonho, que já é um sonho antigo, em relação à questão do Brejão, isso possa voltar a tornar realidade aqui no nosso município. E é muito importante, vai ter ali os seus impactos nessas questões todas que eu citei. Mas caso você se confirme como candidato primeiro, né, a partir das convenções, e na hipótese de você vir a ser eleita, isso seria um compromisso seu? Sim, não só a questão de voltar ao Brejão, mas a questão também de tentar manter aquilo que a gente tem, as nossas outras lagoas, de como gestora, como uma estrutura ser oferecida pela prefeitura, da gente realmente fazer a nossa parte em preservar, né, pelo bem comum de toda a população. Eu acho que não é nem mais uma questão, Júnior, de querer, né, eu como gestora, futuramente, vamos dizer assim, ou outros pré-candidatos. É uma questão de obrigação mesmo, da gente poder recuperar, ser parceiro e colocar ali a estrutura da administração à disposição no que precisar, em relação à questão do Brejão. Com relação ao Parque dos Buritis? Sobre o Parque dos Buritis, a gente já teve assim, várias polêmicas em relação a essa questão do parque, porque hoje lá é um parque, a gente sabe que é uma área de preservação permanente, e ali dentro tem algumas pessoas que adquiriram alguns lotes, são donas, se é que a gente pode falar assim, são porque compraram, então são donas. Na última vez que nós tratamos essa pauta na Câmara, e que a administração tratou dessa pauta, infelizmente trouxe muito desgaste, porque a forma que se fez foi uma forma errada. O que tem que ser feito ali hoje? É um parque que pertence ao município, pertence ao povo, é uma área que precisa ser preservada, é uma área muito importante, né, para o nosso município. Mas as pessoas que hoje têm alguma ligação ali com esses lotes, né, que são proprietários desses lotes, também precisam ter sua questão resolvida. Que seja por meio da desapropriação, que seja por meio de uma permuta, mas é uma situação que realmente precisa se resolver. Essas pessoas não podem ficar no prejuízo, mas o parque ele precisa ser preservado. Até interessante, Júnior, porque às vezes a gente fala assim, ali já tem algumas calçadas, né? Muita gente fala, Kelly, a gente queria que transformasse ali num belo parque, com praça, com bancos, ciclovias, se for o caso. É o sonho de todo mundo a gente realmente fazer daquele local ali tão importante para o nosso município, principalmente no que tange a questão ambiental, a gente fazer uma grande área de lazer. Mas é importante também dizer que até para a gente transformar ali o parque, que deve ser transformado sim, melhorado numa área de lazer, tem as suas restrições, por ser o que eu falei aqui, uma área de preservação. Né? Mas tem como melhorar? Deve melhorar? Sim, deve melhorar. O Kelly, vamos falar agora de poluição. Antigamente esse tema era praticamente restrito às grandes empresas, né, que lançavam aí seus resíduos na atmosfera ou seus dejetos dentro dos cursos d'água. Hoje a gente percebe que grande parte do problema está no ser humano. A gente nota, por exemplo, aqui nas regiões rurais de Lagoa da Prata, que as pessoas às vezes andam distâncias longas para poder jogar o seu lixo doméstico. E nos arredores da cidade, nas estradas vicinais, a gente tem visto muito lançamento de lixo. O que fazer para poder lidar com essa questão, além, naturalmente, das campanhas de conscientização? Ô, Júnior, é uma questão de educação mesmo, própria da gente, ser humano, né? Daquilo que a gente aprendeu ali quando pequeno, que os nossos pais passaram, depois nós aprendemos nas escolas, hoje a gente tenta passar juntamente com as escolas para o nosso filho. Então, é educação e conscientização. Se cada pessoa não tiver isso, infelizmente fica muito difícil trabalhar, por mais que você faça campanhas e tudo mais. Agora, o poder público, ele tem ali a sua parte a ser feita, que seja oferecendo talvez pontos de recolhimento, ou que seja também numa forma repreensiva. Se as pessoas elas sabem
né, que aquilo que descartar o lixo em qualquer local, descarta lá na esquina ou na rua porque ela não tem saída, ou em qualquer outra parte da cidade, que não seja um local de acesso para recolhimento daquele lixo, a pessoa sabe o mal que ela está fazendo, não só para ela, mas para todo mundo. Então é o que eu falei, é uma questão de consciência. Agora, infelizmente, há um ditado que se fala assim, tem pessoas que só aprendem quando realmente doer no bolso, né? Então a gente tem que trabalhar com todas as alternativas. Mas se chegou um momento realmente que aquela pessoa não consegue compreender que aquilo que ela está fazendo é prejudicial não só a ela, mas a todo mundo, tem que fazer de maneira, a prefeitura tem que propor ali uma maneira mais repressiva, que seja na questão da fiscalização, que seja na questão da multa, e assim, fato é que nós precisamos realmente mudar, né, esse cenário que nós temos hoje. São dois comportamentos aí muito reprováveis e muito prejudiciais ao meio ambiente e à saúde pública. O lançamento de lixo em local indevido e as queimadas que ocorrem principalmente nessa época do ano, em que nós estamos enfrentando aí um problema de saúde ligado aí a questões respiratórias. Bom, para fechar no meio ambiente, Kelly, a gente tem aqui em Lagoa alguns equipamentos públicos que são muito interessantes e muito diferenciados. Nós temos aqui uma estação de tratamento de esgoto, né, que inclusive essa semana houve uma notícia aí do UOL de que Lagoa parece que é um dos poucos municípios, se não o único, que faz o tratamento completo do seu esgoto na bacia do Rio São Francisco. E nós temos aqui a coleta seletiva através da Associação de Catadores e o aterro sanitário, que é o local de disposição final dos resíduos sólidos domésticos. Mas o nosso aterro já está com a vida útil terminando. A célula que recebe o lixo já está chegando nos seus últimos dias, aí, nos seus últimos meses. Aí. Como fazer para poder lidar com essa questão nesse momento em que as receitas dos municípios estão tão baixas por causa aí da pandemia? Questão de prioridades, né? Você citou aí, nós temos o esgoto tratado, nós temos o aterro, né, e a coleta seletiva. Uma gestão, Júnior, ela deve ser feita com prioridades. Infelizmente, no momento difícil, de uma estabilidade financeira muito grande, você tem que ter ali um planejamento. E nesse planejamento, você tem que realizar ele a curto, né, a médio e a longo prazo. A questão do aterro, não dá para a gente permitir retrocessos. Como você disse, nós estamos, infelizmente, uma questão que a gente é exemplo hoje para muitos municípios, uma questão que nos traz um avanço muito grande, tratando-se de questão ambiental e de saúde pública. A gente tem esse aterro, onde é destinado, embora boa parte do lixo ali destinado foram questões de materiais sólidos mesmo, né, Júnior? Me perdi aqui agora. Onde a gente teve a vida útil desse aterro diminuída. Você está se referindo, no caso, aos resíduos de demolição e construção? Isso, esses resíduos, né, que foram sendo depositados, descartados ali no aterro e que deveriam e deve ter ali uma utilização específica, mas que não devem ser depositados. Por isso que hoje nós temos, agora, esse grande problema da gente ter a vida útil do nosso aterro já chegando ao fim e a gente ter essa grande preocupação porque precisa ter, eu acredito que já tem, até pelos últimos projetos que eu acompanhei da Prefeitura, do Secretário de Meio Ambiente, já estavam fazendo ali um projeto, né, para se criar outras células ali para poder depositar o lixo. Porque tem, como eu te disse, nós não podemos permitir retrocesso. Acabou a vida útil do aterro, então agora nós vamos descartar o lixo a céu aberto? De forma alguma, de forma alguma. Isso é um serviço que ele tem que ter ali a sua continuidade, né? E garantindo a qualidade que nós temos hoje em relação a essa questão ambiental e de saúde pública, como eu te disse. Questão do esgoto, da estação de tratamento de esgoto da mesma forma. E a questão da coleta seletiva, Júnior, nós temos sim. Na nossa cidade a gente tem uma grande parceira hoje que é a Ascalp, né? Que é a associação do pessoal que trabalha fazendo esse recolhimento do lixo, fazendo essa seleção aí dessa coleta seletiva nas ruas. Mas nós precisamos melhorar muito essa questão da coleta seletiva.
Então, se hoje a gente quer melhorar essa questão, não só do trânsito, mas aí eu falo de forma geral, que é a mobilidade, tem que se municipalizar, me desculpa. E como fazer isso? Primeiro, a gente ter pessoas, técnicos ali capacitados para elaborar um projeto diante da demanda que Lagoa da Prata apresenta. Não só na questão de veículos, a gente é uma cidade hoje que a gente tem motocicletas, carro, a gente tem ainda os nossos queridos carroceiros, né, que trafegam aí com as suas carroças, a gente tem questão de sinalização, a gente tem questão de ruas de mão única. Então, assim, para se municipalizar o trânsito, primeiro precisa entender melhor como está funcionando esse trânsito aqui em Lagoa da Prata, né? E que funciona assim, com uma intensidade que aumenta a cada dia e que acaba ficando inviável para muita gente, por exemplo, na questão de estacionamento ali na região central. Então, é necessário municipalizar, mas para isso tem que se ter elaborado ali um projeto muito bem feito, né, com todas as ruas do município, não tratando só essa questão do tráfego, mas as questões que eu citei aqui anteriormente. Questão de acessibilidade, questão de sinalização, de rotatória, de redutor de velocidade e tudo mais. Kelly, esse assunto já foi proposto dentro da Câmara Municipal. Eu me lembro que a vereadora Cida Marcelino entrou em contato com a gente para informar que ela tinha apresentado um projeto nesse sentido. Você, como vereadora, saberia dizer por que isso não foi adiante? Faltou articulação do poder público, da prefeitura com a Câmara, os próprios vereadores rejeitaram a ideia? O que aconteceu? Na verdade, a articulação ela foi realizada a partir do momento que os vereadores, atendendo até pedido de alguns cidadãos, apresentaram aquele anteprojeto para o prefeito. Mas o prefeito não aderiu, né? Com certeza ele não colocou dentro o planejamento as prioridades dele. Faltou, na verdade, Júnior, uma questão de força política mesmo, né? De vontade, não é nem força, eu me expressei mal, de vontade política em realizar. Porque hoje, vocês que estão aqui comigo, vocês sabem muito bem, nós estamos com um trânsito que tem trazido aí situações caóticas para todo mundo, seja no estacionar, seja, entendeu? Então, sim, na verdade, foi vontade política de fazer esse serviço, essa mudança que hoje ela é tão necessária aqui no âmbito de Lagoa da Prata. Bom, desse tópico a gente parte para outro que é igualmente importante ou até mais e que eu acredito que a Câmara deva ter tratado disso recentemente também, que é com relação à segurança pública da nossa cidade. Eu lembro que em 2016, né, houve um movimento aqui na cidade se pedindo a adoção de medidas de segurança, porque estava havendo uma quantidade enorme aqui de ocorrências, principalmente roubos, né? E acabou que o poder público não se mobilizou. Ele mesmo não acatou sugestões do abaixo-assinado, que recolheu aqui mais de 13 mil assinaturas, inclusive as primeiras assinaturas foram do prefeito e do vice-prefeito, mas essa ação que foi encabeçada aí pela Associação Comercial, uma ação muito bem sucedida de mobilizar a população, acabou não tendo resultado. Eu queria saber de você, que medidas a segurança pública de Lagoa precisa? Ô Júnior, e as pessoas que estão nos acompanhando, como eu disse, o Estado hoje, ele tem deixado de cumprir muito das suas finalidades e isso está ficando para o município, infelizmente. É até uma questão da municipalização de trânsito, que isso também, além de organizar melhor a questão da mobilidade aqui no nosso município, é uma questão de que a arrecadação também ela vai ficar aqui no nosso município. Por exemplo, você implantando ali o estacionamento rotativo e outras coisas. Em relação à segurança pública, estou no meu segundo mandato, lógico, acompanhei toda essa mobilização, até encabeçada pelo pessoal da CSDL, juntamente com a população, buscando o apoio de ações a serem implantadas de urgência ali, principalmente que a gente está vivenciando naquele momento, né? Os vários roubos, a insegurança muito grande, os munícipes com medo de sair para as ruas, ou com medo de sair da sua casa e chegar à sua casa ter sido roubada, né? Na época, nós chegamos a procurar até o secretário de Segurança,
do Estado de Minas Gerais, na época era Dr. Giovanni. Nós conversamos com ele, por quê? Hoje o efetivo da Polícia Militar e Civil, não só aqui em Lagoa, mas em todo o país, ele é muito menor daquilo que nós necessitamos, né? Muitos estão na reserva, muitos por algum motivo não seguem mais as suas carreiras hoje. E esse número foi reduzindo e não foram sendo repostos por outros profissionais. E aqui em Lagoa não é diferente. A gente tem um número menor de polícia militar, de polícia civil, numa demanda que cresceu muito da nossa cidade. Porque com o progresso tudo cresce, né? Você cresce construções, você cresce serviços e automaticamente também, infelizmente, a criminalidade ela acompanha esse crescimento por vários fatores ali. E hoje nós temos a Guarda Civil que está subordinada diretamente ao prefeito. E eu vejo que hoje essas forças policiais, tanto a civil, a guarda quanto a militar, elas devem trabalhar juntas, de forma integradas. Todas estão com o número reduzido de profissionais daquilo que realmente o nosso município precisa. Então você precisa aumentar o efetivo. Só aumentar o efetivo é o bastante? Não. Não adianta você aumentar o efetivo, por exemplo, da guarda e você não dá estrutura, não dá condições à guarda para poder trabalhar. O que seriam essas condições? Equipamentos, material de consumo, tudo aquilo que elas necessitam para estar nas nossas ruas fazendo, ajudando de forma integrada, ajudando a questão da segurança da nossa cidade, junto com a Polícia Militar e Civil. Então a gente precisa pensar muito nessa questão. Agora, uma outra proposta que eu tenho na fusão de algumas secretarias, eu tenho a vontade, claro, de criar hoje falo como pré-candidata, de criar uma Secretaria de Segurança Pública. Isso é muito importante, não só na captação de recursos, mas também de você ter ali uma equipe capacitada, né, para estar ali elaborando e desenvolvendo projetos e ações no dia a dia para o combate nessa questão do crime e para trazer, né, novamente a segurança para os munícipes de Lagoa da Prata. Então, é um conjunto, sabe, Júnior? Não é só aumentar o efetivo, você precisa de estrutura, você precisa de recursos, você precisa de planejamento, você precisa de equipe capacitada para você poder desenvolver isso tudo. Mas esse aumento do efetivo da guarda, ele passa também pela questão orçamentária, né? Lagoa tem condições de abrigar mais contratações de guardas? É o que eu falei com você, a questão de prioridades. Um exemplo, essa administração, ela foi uma administração que ela dedicou parte do seu recurso em questão de propagandas. Tem que propagar isso para a população tem que tomar conhecimento? Sim, mas de forma a informar, não de forma a ludibriar as pessoas. Então ela teve um gasto que, ao meu ver, ele foi desnecessário. Gasto esse que você pode direcionar para a questão de segurança pública. Aí eu volto naquela mesma questão. São questões de prioridades. Bom, e por falar em prioridades, vamos falar de funcionalismo público. Como é que tem sido dada atenção a esse setor aqui na Prefeitura? Qual que é a sua avaliação sobre a relação da Prefeitura com o funcionalismo? Como é que o funcionalismo tem sido tratado? E que medidas você tomaria para poder melhorar a situação desses servidores? Sempre incluindo aí a questão do plano de carreira, que nós estamos perguntando para todos os pré-candidatos. Sim. Primeiro, os servidores eles têm que serem e eles merecem ser tratados com mais respeito, Júnior. Eu vejo hoje que há um desrespeito muito grande com os servidores quando a administração ela coloca uma pauta para ser discutida na Câmara, ela leva para a Câmara sem antes ela sentar com o seu funcionalismo público e tratar desse assunto, sem antes ouvir os servidores, né? Você está se referindo à proposta de mudança do regime jurídico? Nós tivemos esse exemplo, tem outros, mas o mais recente foi a questão do regime, a mudança de regime de seletista para estatutário. Né? Tentou-se ali, sentou com algumas pessoas, conversou, não foi aquilo que eles queriam ouvir, mandaram para a Câmara. Então não é assim.
Primeiro você tem que sentar, você tem que abrir um diálogo, você tem que estabelecer esse diálogo, conversar. Você tem que ouvir as pessoas que estão ali, que são peças fundamentais para os serviços da prefeitura funcionar e ser entregues para a população com qualidade, né? Ali nós temos pessoas humanas, pessoas que têm que ser respeitadas, que saem da sua casa, que às vezes por um motivo ou outro elas estão desmotivadas. Então assim, senta, tenha mais respeito com o servidor. Senta, conversa, estabeleça esse diálogo e tenta achar ali um rumo, achar um caminho. E isso não é feito hoje com a administração, sabe? Tudo é muito de forma arbitrária, de forma eu quero assim, vai ser assim. As coisas não funcionam a ferro e fogo, a gente sabe que não. No caso específico desse projeto aí de mudança do regime, inclusive os vereadores da situação votaram para derrubar essa proposta do prefeito, né? Essa articulação do Executivo com o Legislativo também é tumultuada, também é belicosa, igual sugere? Sim, foi tumultuada, até porque parece sim que a administração em alguns pontos ela não consegue absorver as ideias contrárias, né, as divergências de ideias. E aí acaba, muitas das vezes, nem acontecendo esse diálogo que deveria acontecer entre executivo e legislativo. Agora, o projeto, ele foi rejeitado, Júnior, foi de forma unânime, né? Porque o projeto não trazia ali, de forma clara, uma segurança para os servidores. Era mudar o regime e aí você deixar de ter as regras ali da CLT, passar a ter um regime próprio, sem nenhuma garantia. Então, isso realmente, assim, nós não nos sentimos à vontade de, principalmente, tirar direitos ou de continuar apoiando algo de direitos de servidores que até hoje não são reconhecidos, embora ele exista na lei. Tá certo, Kelly. A gente apontou aqui, então, a deficiência na relação com o atual governo, mas na eventualidade de você vir a ser eleito, ocupar o cargo de prefeito, o que você vai fazer para poder melhorar a condição dos servidores? A principal, primeiro, é ter realmente esse diálogo, né, com todos e estudar ali setores por setores. A gente tem hoje uma questão dos servidores que eles têm aquela questão do reajuste anual em seus salários, que é uma questão da perda inflacionária que vem anualmente. Não estou dizendo aqui, tá, Júnior? É uma questão que eu penso quanto vereadora. Talvez seria um momento e teria viabilidade financeira para se conceder um reajuste, de se oferecer a capacitação, de se oferecer realmente a progressão, que é aquela que cada servidor, ela existe hoje na lei, mas ela não é feita, mensurando ali o trabalho que ele está desenvolvendo. Então, sim, são questões que às vezes pode parecer simples, mas que fazem a diferença lá no final, para cada servidor. Esses servidores, eles precisam receber tudo isso, uma melhor remuneração, uma capacitação, um ponto de que eles podem crescer ali dentro daquele serviço, isso também seria muito interessante, e trabalhar como forma de um controle social mesmo, juntamente com esses servidores, né, para poder a gente ter uma administração funcionando. Então vamos transpor agora para a arte de desenvolvimento econômico e social. Desculpa, só te interromper. Isso é a questão do plano de carreira, como foi colocado para você no início, né? Esse plano de carreira que nunca sai do papel. Então, e ele é fundamental também para poder nortear esse desenvolvimento dessas ações, por mais que possam ser pequenas, mas como eu disse, que traz ali o seu resultado e reflete em cada um desses servidores hoje do funcionalismo público. Kelly, pegando um gancho nessa questão que nós estamos discutindo, né? A gente vê que é muito comum em período eleitoral os candidatos demonstrarem um certo conhecimento das demandas, das necessidades que existem no município. E fica muito fácil fazer a promessa antes de assumir. Mas depois que eles estão lá com condição, com a caneta na mão para poder implementar essas mudanças, geralmente as coisas mudam de figura. Muitas dessas promessas caem no esquecimento, muitas promessas esbarram em
em limitações de orçamento, em limitações legais. O que acontece? Por que na hora de prometer é tão fácil, na hora de executar nem sempre é a mesma coisa? É porque, na verdade, na hora, eu até não gosto muito de usar a palavra prometer, né? Hoje, por exemplo, aqui como pré-candidato, estou falando de algumas propostas, né? Porque eu tenho assim, receio da palavra prometer, porque se você promete, você tem que entregar. Né? Então, são propostas que têm que ser viabilizadas, aí depois de questão de orçamento e tudo mais. Mas, para mim, o que acontece? Hoje, eu como pré-candidata, ou os demais que estão aí, a gente faz essas propostas aqui, vai lá e elabora um plano de governo. E depois que a gente entra lá, isso muda. Muda porque a própria pessoa quer mudar, Júnior. É porque aquilo que ela colocou lá atrás, de alguma forma, ela já se sentiu, vamos dizer assim, beneficiada ao conseguir chegar lá. E depois lá, por algum motivo ou outro, ela começa a pensar mais na questão dela, ou do grupo, ou do seu umbigo, e acaba esquecendo aquilo que realmente ela colocou no papel. Isso, para mim, é uma questão de caráter, né? Mas muda porque realmente aquilo que ela falou deixou de ser interessante, porque ela já conseguiu o que ela queria, que era o voto, que era a eleição, era estar ali, entendeu? E ali, no meio de toda uma estrutura, como ela já conseguiu o que ela queria e gostaria, vai mudar conforme vamos dizer assim, conforme a vontade, né, dela ou do grupo, talvez de tirar algum proveito a mais ou melhor para eles, né? E esquecer as pessoas que conseguiram fazer com que você chegasse ali. A gente espera que essa mudança esteja começando. Hoje, com o acesso que todo mundo tem às redes sociais, à informação de uma forma geral, esses próprios programas que nós estamos apresentando aqui já vão servir de registro do que cada um dos pré-candidatos se comprometeu, do que cada um propôs para a cidade e vão servir de elemento de cobrança depois da eleição. Né? E a gente espera um comportamento aí do eleitorado de fazer valer realmente o voto que foi dado de confiança àquele candidato. Sim. Né? Agora é preciso ter muita maturidade e muita responsabilidade nas propostas que a gente, né, propõe aqui para as pessoas que estão nos acompanhando e que depois a gente vai colocar elas ali no papel. Né? Por quê que eu falo da maturidade? Porque a gente tem que ter essa decência de colocar algo que realmente a gente vá fazer acontecer. Né? Não é só porque eu vou trazer algo faraônico que vai marcar ali minha campanha. Não, vamos trazer algo que esteja dentro da realidade da gente fazer acontecer, caso a gente ganhe, né? Tanto da realidade financeira, tanto da realidade estrutural do nosso município. Certo, Kelly. Então, dentro da nossa realidade, o que seria possível fazer para ajudar os nossos empreendedores, principalmente as micro e pequenas empresas da cidade? Júnior, para mim, eu gosto de falar, né, tudo eu penso, eu vou amadurecendo e vou colocando assim essas propostas. Eu penso em criar aí um setor específico, seria um centro de referência, um centro de atendimento às associações, entidades e tudo mais, para a gente poder realmente ver qual que é as maiores dificuldades e o maior gargalo que a gente tem em relação a essas questões aqui na nossa cidade. A gente tem uma economia boa, seja pelas indústrias que a gente tem, seja pelos vários comércios que a gente tem, né? Seja pelos grandes e vários vendedores ambulantes que a gente tem aqui, mas eu vejo que precisa fluir mais, precisa fluir melhor. E a criação desse setor especificamente com pessoas capacitadas para estar lidando ali, buscando alternativas, oportunidades e solução, eu vejo como muito importante. Você ter uma equipe ali preparada para estar no dia a dia sentada discutindo quais são suas dificuldades, como que a administração pública municipal pode te ajudar, como que ela pode estar resolvendo. E isso a gente evoluir juntos, tanto a administração quanto os nossos pequenos ou os maiores aí, empreendedores. Kelly, mas esse setor que você está propondo, o papel dele não caberia justamente à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social?
Júnior, se a gente for pensar do ponto de vista de nome, sim. Só que a gente vê que hoje a Secretaria de Desenvolvimento Comercial, ela não cumpre a sua finalidade. Eu posso criar o meu setor ali dentro mesmo dessa secretaria. Ou, aliás, tem até planos talvez também de fazer uma fusão com essa secretaria. Ou pode deixar de ter a secretaria, por exemplo, e você ter um setor especializado, com as pessoas certas, no lugar certo, para estar fazendo com que essa questão da nossa economia possa se desenvolver melhor. A gente tem indústrias, comércio, tudo. O que nos impede de trazer mais? De ampliar isso. Agora, trazer mais é bom, né? Mas nós precisamos também fortalecer e amparar os já existentes. Não adianta eu querer trazer novas indústrias e aqueles que estão ali lutando para sobreviver com uma carga muito alta de tributação, por exemplo, eu deixar fechar 2, 3 aqui, que seja pequeno ou um empreendedor maior, e trazer outro de fora. Não, então eu tenho que fortalecer os que eu já tenho, que seja talvez olhando a questão de tributação ou de alguma outra forma, mas, e ampliar isso. Mas para isso, Júnior, eu tenho que ter pessoas realmente comprometidas, capacitadas para me ajudar, né? Para a gente poder ver realmente onde está ali as mazelas, as dificuldades, e a gente propor ali um planejamento, um projeto, caminhar, evoluir juntos, né? Então, assim, a questão desse setor é muito importante. Muito importante. Pode ser a própria Secretaria de Desenvolvimento? Pode. Só que a gente precisa ter pessoas certas no lugar certo. Não adianta ter só uma secretaria por nome e ela realmente não cumprir a sua finalidade, o seu papel ali. Kelly, você, enquanto vereadora, defendeu a suspensão da abertura de loteamentos na cidade por um período. Se eu me lembro bem, foi sob a justificativa de que essas autorizações estavam sendo feitas de forma desordenada, né? Se eu estiver errado, você me corrija, por favor, né? Eu queria ouvir sua opinião sobre esse assunto. Qual que seria a melhor forma de lidar com essa questão? Então, de 2013, nós estamos em 2020 para cá, nós tivemos assim mais de 18 novos loteamentos. Eu sou contra a abertura de loteamentos? Não. Eu não sou contra o progresso da minha cidade, de maneira alguma, de forma alguma. Eu sou favorável. Só que eu sou favorável de um progresso, de um crescimento sustentável, tá? Não resolve a gente autorizar a abertura de loteamentos à torta e à direita, sempre que eu, como por exemplo, poder público, eu não consigo levar nesses novos loteamentos a limpeza pública, a creche, o PSF, os serviços de correio, né? Então, isso tudo tem que ser muito bem planejado. Você viu que na nossa entrevista eu falo muito na questão de planejamento, né? Porque realmente ela tem que existir. Então, assim, cidade progressista deve crescer, mas de forma ordenada, né? Não é de forma você sair abrindo os loteamentos somente por especulação, né, que seja, e você ali não conseguir cumprir com o seu papel de poder público, que é levar esses serviços que são básicos, essenciais. Vou citar a limpeza e o esgoto, né? Então, como que você vai autorizar abrir loteamentos, se você lá como poder público, representante do poder público, não consegue fazer a sua parte? Mas qual que seria a receita, no caso? É você realmente ter, assim, muita responsabilidade ao autorizar o loteamento, né? E você tentar fazer com que os empreendedores ali desses loteamentos cumpram realmente a parte deles, né? Exemplo, Júnior, chegou para mim, eu vou abrir um loteamento. Você fala, Kelly, eu quero abrir esse loteamento. Então tá bom, vamos analisar o projeto e vamos ver. Você vai cumprir a sua parte, aquilo vai ser seu. E da parte do poder público, eu vou conseguir cumprir? Se eu não conseguir cumprir, eu vou falar assim para você, Júnior, eu não consigo cumprir de imediato. A gente pode fazer ali uma melhor análise, um melhor planejamento, ou tem como você ajudar o poder público a mais do que aquilo que a lei te impõe, para a gente poder fazer isso de forma
a atender você como empreendedor, gerar empregos, sanar um pouco do déficit habitacional do nosso município, mas que também traga para a administração pública uma segurança de que nós estamos fazendo de forma responsável? Seria o meu pensamento mais ou menos não, seria isso, né? Realmente a gente dividir as responsabilidades ali. Kelly, você falou sobre a criação de um setor para ajudar as empresas, você citou também as entidades do município, né? Como que o município, como que a prefeitura poderia dar uma atenção maior às nossas entidades? Ô Júnior, as entidades, associações, elas são muito importantes, inclusive está vindo aí a se efetivar uma associação, não sei se você tem conhecimento, que é a Associação do Pessoal, os Vendedores Ambulantes, o pessoal está se organizando, criando uma grande associação. E essas associações e entidades, elas são muito importantes na questão do poder público, porque o poder público ele não consegue absorver e não consegue dar conta de toda a demanda. Então ele tem que ter parceiros. E essas entidades são grandes parceiros, porque entidades, associações, são pessoas organizadas, que se organizam, né, e levam ali para a administração fatos, além dos fatos, leva também ali solução, leva alternativas. E esse diálogo é importante com todo esse pessoal. Se tratando especificamente da questão das entidades, depois que nós tivemos uma mudança na legislação, no marco regulatório, as entidades nossas aqui, elas passaram assim por situações muito difíceis, porque a administração com a questão do marco regulatório acabou deixando as nossas entidades na mão, e muitas entidades tiveram dificuldade, né, para fazer sua manutenção do dia a dia, para continuar atendendo as nossas crianças. Muitas optaram na questão de bingos e de muitos outros eventos para ajudar ali na arrecadação, para manter a instituição. E aí eu falo que foi uma irresponsabilidade e uma atitude muito mesquinha da administração em fazer isso com as nossas entidades aqui do nosso município, que são grandes parceiras nos projetos, principalmente com as crianças e adolescentes. Então, a prefeitura ela acabou usando essa questão da mudança da legislação como uma barreira de repassar recursos para as nossas entidades, né? E nós temos que entender o seguinte: se não houvesse essas entidades, o município estaria com um problema muito ainda maior do que nós temos hoje, né? De jovens nas ruas, de jovens envolvidos com droga. Então, as entidades não é só uma questão de parceria, elas são essenciais. Elas têm que ser tratadas além de uma parceria, elas têm que ser tratadas de pessoas que estão ali através de uma organização e que hoje têm contribuído muito para a prefeitura, porque se não fosse isso, a gente estaria com problemas muito maiores do que a gente tem hoje aqui na nossa cidade em relação à vulnerabilidade de jovens, crianças, adolescentes, idosos e outros, né? Então assim, as entidades elas são essenciais e primordiais, devem receber o suporte da ajuda financeira, não só financeira, né? Naquilo que realmente elas precisarem. Então a criação desse centro seria para acolher de forma correta e de forma capacitada a essas pessoas que estão ali nos levando essa solução. E aí a gente unir com elas e realmente resolver o problema. Kelly, na área de esportes, qual a sua ideia para estimular a nossa juventude e movimentar o cenário esportivo? Essa área de esporte, eu tenho uma proposta de fusão da Secretaria de Esporte juntamente com a Secretaria de Cultura e Turismo. E a minha visão funcionará, né, funciona bem, uma vez que a gente tem ali, na questão da cultura, vários esportes, vários campeonatos que são realizados na praia, por exemplo, que é o nosso cartão postal. Agora esporte, Júnior, nós temos grandes atletas aqui, a gente tem que ressaltar e parabenizar esses grandes atletas que levam o nome de Lagoa da Prata para os municípios, fora do estado e até mesmo fora do país. Então, nós temos que ter um incentivo melhor para os nossos jovens aqui, seja na utilização das nossas quadras já existentes, seja na criação de um local realmente onde possa oferecer dignidade para os nossos atletas treinarem,
seja na melhoria da questão do Bolsa Atleta, que hoje a gente tem, esse recurso que é destinado a atletas que se desenvolvem, né, nessas competições, e ele tem que ser além do esporte. Por isso que eu quero ligar com a questão da cultura. Ele tem que ser esporte, ele é cultural e social. É trazer, resgatar para a nossa cidade aqui os grandes campeonatos, GEM e tudo mais, de futebol, fazer parcerias com as escolinhas de futebol para estar usando o campo, por exemplo, do Baiano que nós temos. Então, assim, são questões que a gente pode fazer, como eu disse, às vezes pode parecer muito simplista, mas que faz toda a diferença na vida dos nossos atletas, porque a questão de você praticar o esporte não é só para uma questão de saúde física, ela é para uma questão de saúde mental, como eu disse, é uma questão social, é uma questão de uma cultura, quando você coloca ali no seu atleta que ele tem capacidade de competir, né, dele desenvolver, amadurecer. Então, isso traz aí, claro, grandes ganhos, né? E também na questão do esporte está envolvido ali, tem o pessoal da melhor idade, né, Júnior, que a gente também não pode esquecer. Seria essencial ter uma criação. Eu já fiz uma vez um anteprojeto desse, não fui atendida, mas ter uma criação também de um espaço para que o pessoal da melhor idade possa fazer suas atividades, possa se reunir, possa ter seu momento de lazer. Então, o que nós precisamos no esporte é incentivar, melhorar, começando principalmente pelos investimentos a serem realizados, de dinheiro mesmo que eu falo nesta pasta. Você falou da praia e eu queria saber, então, que planos você tem para aquele local? A gente sempre pergunta a todo mundo aqui se seria interessante remover a cerca, por exemplo, mas para poder liberar o acesso ao público aí, né? Além dessa questão, que é, por enquanto, meramente uma curiosidade, eu queria saber se existe algum plano seu de investimento ali. Bom, a praia, ela está passando por vários projetos, né? Nós temos lá nesse momento a questão da ciclovia, vai vir uma questão aí do novo secretário Tatal, até hoje eu tenho uma reunião com ele às 2 horas, que é a questão da revitalização da praia, né? A praia é linda, é nosso cartão postal, mas na verdade ela precisa ter um tratamento melhor, né? No que seja ali a receber jogos, campeonatos, realização de eventos, ter espaços para as famílias poder realmente levar suas crianças para um piquenique, ter um espaço. Hoje a gente conta lá com um quiosque, mas isso também pode ser melhorado, pode ser ampliado, a gente ter espaço para poder oferecer ali alimentação para as pessoas que estão ali. Um ponto importante é que nós já tivemos uma praia muito frequentada, principalmente por pessoas de fora, né? A gente tinha aqui 10, 15, dependendo do final de semana, de ônibus, né, trazendo turistas para poder visitar a nossa praia aqui. A gente deve preservar e deve cuidar, mas nós temos que rever essa questão da gente ter pessoas visitando a nossa praia. Eu acho que a gente deve dar uma retomada nessas questões de oferecer esse lazer, né, para o pessoal de Lagoa, mas também para quem vem visitar, até como uma forma de fomentar principalmente o comércio ali local e também a questão dos nossos vendedores que dependem daquele espaço, dependem dos eventos que acontecem ali para poder também ter o seu ganha-pão. Então, a praia, ela, como eu disse, é um cartão postal, deve ser preservada, mas ela deve ser melhorada aí em vários aspectos, né? Principalmente a fomentar realmente que as pessoas, principalmente as famílias de Lagoa da Prata, possam ter acesso e um acesso que ofereça realmente ali uma estrutura que as famílias merecem. Kelly, falando agora de educação, a gente tem perguntado aqui sobre a possibilidade e a viabilidade de tentar trazer uma faculdade para a cidade e também com relação aos alunos daqui que estudam fora, o que poderia ser feito por eles. Em relação a trazer a faculdade, quando você pergunta, acredito que outros pré-candidatos, lógico que todo mundo quer trazer uma faculdade para Lagoa da Prata. Por quê? Porque a gente quer tirar os nossos jovens das estradas, né? A gente sabe que muitos jovens que estudam hoje, esses jovens trabalham, saem cansados dos seus serviços, aí tem que pegar vans, ônibus, para poder estudar fora, né? Fazer seu curso ali e vencer de alguma forma aí na profissão que ele pretende.
Isso seria bom, seria excelente, né? Para se fazer isso, precisa-se ter, primeiro, vontade política e precisa ter parceiros. Então, eu acredito que, independente de quem seja, é uma questão que todos têm visão e sabem dessa necessidade. Agora, enquanto não se consegue trazer uma universidade para cá, para a nossa cidade, nós precisamos melhorar as questões aqui, como, por exemplo, de oferecer cursos técnicos, profissionalizantes para os nossos jovens, muitos deles que não conseguem estar pagando uma faculdade ou que às vezes não conseguem a bolsa. Então a gente precisa melhorar isso aqui em Lagoa para esses jovens, né, que se encontram nessa vulnerabilidade maior. E em relação dos nossos jovens que fazem as suas faculdades fora, a gente precisa, é necessário melhorar a questão do auxílio que a prefeitura repassa para esses jovens, no caso aí especificamente no auxílio transporte. Então, se você me falar, você quer trazer uma faculdade? Quero. Se eu for eleita, eu vou lutar? Vou, falando como pré-candidata hoje para trazer, pode ter certeza. Mas enquanto isso não acontece, a gente precisa dar andamento nessas outras questões. O auxílio transporte hoje, por exemplo, ele hoje beneficia em torno de, me parece que 150, 160 alunos. E é um valor ainda pequeno. Então, melhorar esse valor, né, enquanto esse sonho não se torna realidade da gente ter essa faculdade aqui dentro do município de Lagoa da Prata. Há essa possibilidade? Como Lagoa pelo crescimento que ela tem, né, pelo progresso que ela tem, pelas parcerias que ela já teve, que ela ainda tem e que a gente pode buscar mais. Kelly, nós tivemos uma iniciativa altamente interessante aqui no município, que foi a instalação de cursos do IFMG, que o pessoal conhece como Cefet, né? Por iniciativa do professor Otaviano de Oliveira. Eu acompanhei de perto na época, eu vi a batalha dele, as diversas idas a Belo Horizonte, né? Os diversos contatos com autoridades, e o doutor Otaviano conseguiu trazer os cursos para a cidade. O IFMG é um instituto federal, né? Então, além dos alunos não terem custo para estudar, eles ainda recebiam uma bolsa. Mas essa iniciativa acabou naufragando. O que aconteceu? Falta de vontade política, né? Falta realmente de interesse do prefeito em estar cumprindo o papel dele, né, de fazer essa parceria, de estender a mão. Porque, se eu não me engano, Júnior, nessa época, o doutor Otaviano, ele procurou muito, né, o prefeito, o vice-prefeito, para conversar em relação a essa questão, porque estava faltando viabilizar um espaço, um local, né, e era onde a prefeitura entraria. Se eu não me engano, Júnior, se eu estiver errada, você me corrija, por favor. O sonho do doutor Otaviano é ter uma escola técnica aqui na cidade, e precisava assim, de um imóvel. Isso, e não teve por parte do prefeito esse interesse, né, o que é muito lamentável, porque era um projeto e continua sendo um projeto muito importante para a nossa cidade. Como eu te disse, se a gente não consegue trazer uma faculdade, a gente vai cruzar os braços e deixar de fazer? Não, vamos ajudar nossos universitários, vamos trazer cursos profissionalizantes, vamos capacitar, cursos técnicos, vamos tentar trazer o Cefet. E é assim, a gente caminha um degrau por vez. Então foi realmente vontade política aí em estar ajudando, não ao doutor Otaviano, né, mas ajudando aos jovens de Lagoa da Prata. Que é quase que intrínseco, né? Que o doutor Otaviano é uma pessoa tão despojada de interesse pessoal, uma pessoa tão guerreira aí pelas questões da cidade. É um homem sábio, experiente, inteligente e com as melhores intenções. Tá bom, Kelly. Agora a gente vai passar para a próxima parte aqui da entrevista, que diz respeito às questões individuais, onde a gente costuma dar uma apertada aqui nos entrevistados, como forma de ver o desempenho de cada um e de ver como que eles recebem também, às vezes, críticas, às vezes perguntas aí que podem ser, de certa forma, indesejáveis, né? Kelly, você é casada com o Marlúcio Meirelles. O Marlúcio foi secretário de administração no governo de Juninho. Nos bastidores comenta que ele, inclusive, tinha um projeto de se candidatar a prefeito, mas esse projeto acabou não evoluindo. Eu gostaria de saber de você o seguinte: caso você venha a se eleger, qual que será a influência do Marlúcio no seu governo? Ô Júnior, primeiro, se o Marlúcio teve esse projeto, em candidatar-se ao cargo de prefeito, ele nunca me falou.
Pelo menos nós nunca tivemos essa conversa. Eu já tive assim, como recentemente, por exemplo, a gente vai ao supermercado, vai em outro lugar, né, as pessoas conhecem, ele foi secretário de administração do ex-prefeito de Vininho, então muita gente conhece o trabalho do Marlúcio, algumas pessoas falam, e aí Marlúcio, você vai esse ano, você vai candidatar a prefeito? E o Marlúcio, claro, na maior naturalidade, né? Não, eu não vou. Agora a Kelly, minha esposa, vai. Ela está com essa vontade, com esse desejo, ela vai. Então, assim, a influência do Marlúcio, né, se a Kelly futuramente, por exemplo, ocupar ali o cargo de prefeita, a influência dele vai ser a mesma influência que ele teve ao longo desses 7 anos e meio como vereadora. Simplesmente de esposo para esposa, na preocupação de querer o seu melhor. Porque desses 7 anos e meio, Júnior, a vereadora fui e sou eu. As decisões foram e são minhas. Marlúcio nunca influenciou. Eu tenho ali a minha vontade própria, eu tenho assim as minhas questões que são minhas. Então Marlúcio nunca chegou e falou, olha, vota nesse projeto assim, ou discute lá dessa forma, coloca essa visão. Não, de forma alguma. A influência que ele tem sobre mim é de um bom esposo, né, de um eterno namorado e vice-versa. Tá bom, Kelly. Você, enquanto vereadora por 2 mandatos, né, integrante da Câmara, me diga por que o Legislativo não procurou apurar pelo menos algumas dessas quase 2 dezenas de processos aí, de denúncias, né, que tramitam aí contra o atual prefeito. O papel do vereador, afinal, não é de fiscalizar também? Na verdade, é uma das funções primordiais. O pessoal que está colocando o nome aí, são pré-candidatos a vereadores no ano de 2021, a principal e primordial função, né, nossa é fiscalização. Fiscalização. E eu, como vereadora, muito atuante, combativa nessas questões, Júnior, muitos desses processos, assim, eu não sei se você teve acesso a quais, que estão lá hoje no Ministério Público, muitos destes têm a minha autoria, têm minha assinatura, muitas das vezes acompanhada pela vereadora Cida. Então, essa é uma questão que eu vou deixar o meu mandato como vereadora com muita tranquilidade de saber que eu cumpri esse papel meu, essa função minha, muito bem cumprida ao findar aí os meus 8 anos como vereadora. Bom, hoje você preside a comissão processante que investiga as denúncias aí contra a atual presidente da Câmara, que é a Josiane. Na hipótese dela ter o mandato cassado, você assume como presidente da casa, você é vice-presidente hoje. Então, de certa forma, isso te torna parte interessada nesse resultado. Você considera isso, mesmo que seja regimentalmente legal, você considera isso moral, Kelly? Se eu considero moral, essa pergunta? Considero. Por que eu considero, Júnior? Esse trâmite hoje desse processo, e eu como presidente da comissão processante, e aí foi feito até um sorteio e foi realmente ali na sorte ou não de eu ter saído como participante dessa comissão, primeiro eu tenho que esclarecer que eu estou cumprindo uma outra função minha como vereadora. Eu não dei causa ao dano, ao prejuízo, ou o que é que seja que as pessoas querem chamar hoje, nessa questão da vereadora em questão, nessas denúncias que foram apresentadas em desfavor a ela, né? A causa, ela se deu justamente por atos e condutas da própria vereadora. Agora, eu, ao participar da comissão, eu estou cumprindo uma das minhas funções, porque lá na lei, né, na orgânica, lá no regimento, nós temos. Eu tenho também, como dentre as várias funções, a função julgadora. E se chegou, infelizmente, a essa situação, e se hoje eu faço parte, eu não poderia ser jamais, e não sou, e não serei omissa em fazer aquilo que o cargo que eu ocupo hoje, ele me impõe de fazer. Então, assim, não há imoralidade nenhuma em eu fazer aquilo que de fato eu tenho que fazer, por mais que se fosse algum parente ou que se fosse qualquer outra pessoa, né? Então, assim, quem deu causa não fui eu.
Agora, se chegou para mim, se chegou para as minhas mãos, a minha parte eu vou fazer para tentar resolver. Kelly, por que esses processos correm em sigilo? Agora que não está tendo transmissão das reuniões, o público não pode assistir mais às reuniões presenciais, isso não acaba sendo uma forma de prejudicar a transparência do processo? Você fala nesse processo específico da vereadora em questão? No caso são dois processos, né? A vereadora Cida também está respondendo um processo dentro da Câmara, né? E ambos são tratados de forma sigilosa, ou seja, a gente não tem acesso ao que foi apresentado pelas testemunhas, a opinião mesmo dos vereadores, estão todos aguardando a conclusão do processo para se manifestar. Mas a população não deveria acompanhar isso? Ô Júnior, na verdade, o que acontece? Hoje a vereadora e presidente da Câmara, né, em questão aí, ela fez portarias que infelizmente impedem o acesso do cidadão até o uso da tribuna e também da imprensa hoje, né, no prédio da Câmara. Embora, lógico, ela fundamenta na questão do Covid, mas para mim há um excesso na parte ali das portarias que são estabelecidas, né? Por exemplo, eu e outros vereadores, nós solicitamos que a imprensa pudesse participar dessas reuniões, da oitiva e tudo mais. Até porque, se a gente não tivesse essas portarias, era uma questão de conhecimento público, ou o quê? Onde as pessoas poderiam participar e a imprensa poderia participar. Então, o que impede hoje é somente essa portaria estabelecida por ela, né, como presidente, no qual nós, vereadores, solicitamos que ela revesse e deixasse pelo menos os membros da imprensa entrar, participar, para que traga mais transparência e lisura, como você falou, aí nesse processo, até porque é o direito de todo cidadão saber o que realmente se passa e o que realmente acontece ali, né? Nós tivemos semana passada a oitiva para audição de testemunhas e em breve nós teremos aí a data estabelecida aí pela comissão, um relatório final, a defesa final, e a gente terá uma data de julgamento, né? Mas infelizmente hoje isso está concentrado sendo uma prerrogativa da vereadora e presidente, então ela impede esse acesso, né, principalmente da imprensa através dessas portarias. Porque a exemplo do que ocorre nas outras casas legislativas aí na esfera estadual e federal, é sempre interessante deixar a população a par, né? Claro. De tudo que está acontecendo ali dentro. Não tem o porquê esconder. Se os fatos estão ali, se as provas estão ali, há o direito de ampla defesa e contraditório, não há o porquê você impedir, principalmente a imprensa, de participar. Eu entendo que uma vez que esses processos envolvem agentes públicos, esses processos também são de natureza pública. São, né, de natureza pública, como eu disse, né? E o que impede hoje isso é somente as portarias mesmo, porque é de natureza pública. Tá bom, Kelly, nós estamos chegando ao final da entrevista aqui e nós vamos fazer um ping-pong para você dar um parecer, dar uma avaliação em uma frase, se possível, como está o trabalho de cada secretaria hoje, cada setor aí da prefeitura. Eu vou dizer a secretaria e você fala o que vier à sua mente aí. Saúde. Saúde eu pretendo avançar muito, com maternidade, centro cirúrgico de ortopedia, e com muitas questões relacionadas aí às unidades básicas de saúde. Educação. Educação, valorizar os grandes professores que estão ali, grandes e honrosos professores que estão ali. Obras. Obras. A gente precisa finalizar algumas que foram iniciadas e não foram acabadas, mas a gente precisa principalmente fazer obras que terão a finalidade ali de cumprir realmente um benefício maior que é para a população. Então tem que rever aí algumas questões. Transporte e limpeza. Limpeza, um grande problema da nossa cidade. Transporte, frota, mas a limpeza, né? Esse setor ele vai precisar ali de muita atenção e investimento, tanto por parte da questão de se realizar a limpeza, mas também da questão de se haver fiscalização. Desenvolvimento econômico e social. Desenvolvimento econômico e social é aquela questão que eu disse mesmo, né, da criação de um centro com profissionais técnicos capacitados para a gente realmente analisar, estudar e fazer realmente as questões das nossas empresas, grandes, pequenas, tudo mais, desenvolver da forma que tem que desenvolver aqui no nosso município.
Meio ambiente? Meio ambiente, temos serviços essenciais que devem ser preservados, como aterro, estação de tratamento de esgoto e outras, mas precisamos também implantar ali várias questões na preservação de forma geral, né, que seja de lagoas, de áreas de preservação, com a fim de trazer melhor qualidade de vida e também uma melhor qualidade na questão ambiental do nosso município. Assistência social. Assistência social. Sou uma mulher muito ligada às questões da assistência social. Até outro dia estava lendo um artigo que diz onde tem mulheres prefeitas, né, as causas sociais elas são melhores vistas, né, pelo fato da gente ser mãe, da gente ser irmã, ser filha e tudo mais. Temos muita coisa para poder desenvolver aí nessa secretaria aí. Um resumo para a atuação da Secretaria de Administração. Administração é uma secretaria que realmente tem que organizar o serviço das demais no sentido administrativo, burocrático, né? Tem que ser uma pessoa bem capacitada e bem atuante com uma visão inovadora. Aproveitando sua deixa aí que já falou em infundir esportes, cultura e turismo. Precisamos melhorar muito a questão dos investimentos, tanto na pasta de cultura e principalmente na pasta de esporte, né? Essa fusão pode otimizar questão aí de recursos e melhorar com certeza a cultura da nossa cidade, que não pode ficar baseada somente em shows, né? E o esporte também, a gente potencializar aí os grandes atletas que nós temos hoje na nossa cidade. Muito bem, Kelly. Vamos encerrando então a nossa entrevista aqui. Eu te agradeço a gentileza de vir conversar com a gente, disponibilizar seu tempo. Te peço desculpas aí pela interrupção que a gente teve no vídeo. A gente ainda não conseguiu identificar o problema, nós vamos tentar juntar esses dois vídeos. Se não for possível, vai ter parte 1 e 2. É uma ação que partiu do YouTube, mas a gente vai ver o que é possível fazer. Te desejo sorte na sua caminhada, assim como os demais pré-candidatos. Espero ter você no futuro novamente aqui com a gente, discutindo mais, debatendo mais essas questões que são importantes para a cidade. E eu deixo agora você com a palavra final para poder fazer aí suas considerações, seus agradecimentos, o seu bate-papo com o nosso público. Júnior, eu quero primeiramente agradecer a você por essa oportunidade, esse espaço, as pessoas que estão nos acompanhando. Essa democracia, né, a liberdade de imprensa, ela é muito importante para nós, hoje como pré-candidatos, que estamos aí, há poucos dias a gente vai iniciar a questão de campanha, para a gente realmente poder falar, para as pessoas poderem nos conhecer e ver quais são as nossas propostas, né? O que eu peço às pessoas é que realmente analise cada candidato, que analise realmente as suas propostas, e que vejam assim com um sentido de amadurecimento, de saber escolher realmente o que for melhor para a nossa cidade. Lagoa da Prata é uma cidade linda, ela precisa continuar crescendo, tem muita coisa para se fazer e eu hoje como pré-candidata estou disposta, tanto é que coloquei meu nome e espero poder disputar aí no páreo com os demais colegas aí de igual para igual, mas principalmente com muito respeito, porque a nossa população merece que nós façamos uma campanha de respeito, uma campanha principalmente onde eu quero propor oportunidades e levar soluções. Então, meu muito obrigada. Quem acompanhou, se puder depois estar me ajudando a divulgar, né, para o conhecido, que eu falo que agora eu estou numa fase como pré-candidata de fazer essa divulgação, de que coloquei meu nome, tenho as minhas propostas e irei caminhar. Então, que as pessoas possam me ajudar nesse sentido de estar falando meu nome ali para o familiar, para a amiga e para as pessoas que conhecem, né? E que de alguma forma conhecem meu trabalho e quem não conhece pode ir lá na página da vereadora Kelly Cássia Couto, vai encontrar muita coisa lá, muitas informações, eu estou à disposição. Tem também meu telefone lá e meu WhatsApp. Meu muito obrigada. Eu conversei aqui com Kelly Couto, vereadora e pré-candidata a prefeita de Lagoa da Prata pelo Podemos. Kelly, muito obrigado. Você que nos assistiu e nos acompanhou. Se gostou desse conteúdo, compartilhe nas suas redes sociais. Se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para saber quando novos vídeos vão aparecer aí na sua telinha do seu celular ou do seu computador. Muito obrigado, pessoal. Um bom dia a todos e, como sempre,
qualquer informação a qualquer momento.